Estamos aqui com a advogada Marcela França, que é do Direito Previdenciário, e vai falar sobre revisão para quem trabalhou em 2 empregos ao mesmo tempo. Por quê? Quem trabalhou em mais de um emprego ao mesmo tempo e já se aposentou pelo INSS pode ganhar muito com a revisão das atividades concomitantes. Isso porque esse aposentado pode ter o seu benefício reajustado pelo novo cálculo da aposentadoria, que agora considera o valor integral das atividades exercidas simultaneamente. Tudo bem, Marcela? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luiz? É uma alegria estar aqui. Importante esse, né? Muito importante e pouco falado, né? Hoje todo mundo quer saber de revisão da vida toda, mas tem essa revisão aí que foi aprovada em 2022 pelo STJ, tendo como número o tema 1070, e poucas pessoas falam. Vamos entender melhor, hein? Falando então sobre os vínculos, né? O que são os vínculos concomitantes? Você já deu uma introdução falando sobre os vínculos concomitantes, mas vínculos concomitantes são aqueles onde o trabalhador ele exerce mais de uma função remunerada, ou seja, você é jornalista, Luiz, você é jornalista, você trabalha aqui no Grupo Cidade e você tem sua empresa, então você faz 2 contribuições para o INSS. Nesse caso, o Luiz, ele tem vínculos concomitantes, porque ele faz 2 contribuições para o INSS, e essa contribuição, o cálculo dela, a gente vai ver isso durante a entrevista, ele era feito de forma errada. Agora ele vai ser calculado da forma correta. Agora, antes, né, de entrarmos aí no assunto dessa revisão, como é a aposentadoria de quem tem 2 empregos? Quem tem 2 empregos, ou às vezes até mais do que 2, isso é muito comum, as pessoas terem mais de 2 empregos. Eu estava até conversando sobre isso, né? As pessoas, se elas contribuem só para o INSS, elas vão ter uma aposentadoria só. Se essa pessoa contribui para o INSS e, porventura, para um regime próprio, por exemplo, igual ao município, aqui em Itaúna é regime próprio, essa pessoa pode pegar tempo do INSS e levar para o regime próprio, ou pode pegar tempo do regime próprio e levar para o INSS. Então, ela vai ter uma outra aposentadoria, às vezes mais poupuda. E, em última possibilidade, a pessoa às vezes pode ter 2 aposentadorias, uma do regime próprio e uma do INSS. Agora, como funciona a revisão das atividades concomitantes? Essa revisão, ela funciona da seguinte maneira. Quem tem direito são as pessoas que aposentaram entre novembro de 99 e junho de 2019. Então, a gente tem aí 20 anos, né? São 20 anos de revisão. E como que é na prática essa revisão? Suponhamos, Luiz, como é que era feito o cálculo antes dessa revisão? Você tinha uma contribuição, suponhamos que na TV você fazia uma contribuição de R$300, a contribuição lá na sua empresa de R$200. O INSS, na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, ele fazia a média dos 2 valores, então 300 e 200, 200 e pouquinho, né? Qual que é a ordem da revisão da atividade concomitante? Vai somar 300 mais 500, então você sai de uma média de 250 e vai para uma média de R$500. Esse é o interessante da revisão do tempo concomitante. Agora, quais benefícios tem direito à revisão das atividades concomitantes? Todos os benefícios têm direito à revisão da atividade concomitante. É o tema 1070 do STJ, que foi julgado em 2022. Normalmente, quem que exerce 2 atividades, ou às vezes até mais do que 2 atividades? Os professores. Você conhece um professor que trabalha só numa jornada? Não, normalmente os professores trabalham de manhã, à tarde e à noite. Os jornalistas, os técnicos de enfermagem, normalmente quem trabalha por turno, às vezes 12, 36, 12, 48, eles têm mais de um emprego. Técnico de enfermagem, técnico de radiologia, médicos, enfermeiros, jornalistas, engenheiros e professores, são atividades onde normalmente tem esses períodos concomitantes. Agora, o que o aposentado ganha com essa revisão? Ele vai ter um aumento no valor do benefício dele. Pensa bem, olha só um exemplo simples. Suponhamos que aqui na TV você contribua com um salário mínimo e na sua empresa com R$700. Antigamente você pegava 700, 1.300 e fazia a média. Então a média vai ser para baixo do salário mínimo. Se você pega 1.300 e soma com R$700, você vai para uma média de R$2.100. Então a revisão desse período concomitante, ele visa o quê? Pegar aqueles períodos lá de trás, onde o trabalhador exerceu mais de uma função ou teve mais de uma contribuição previdenciária por ter mais de um emprego,
emprego, vai somar, em vez de fazer a média, vai somar e aumentar o valor do benefício. Lembrando que essa revisão ela tem o prazo de 10 anos, desde o momento que a pessoa aposenta e recebe o primeiro benefício, são 10 anos para rever essa aposentadoria e tem que ser feito cálculo, porque você não pode trabalhar com achismo. Ah, eu trabalhei em tal época. Então vamos ter certeza. Faz o cálculo, contrata um profissional, especialista em direito previdenciário, para fazer essa análise e essa solicitação junto ao INSS. Isso que é importante, né? Tudo isso que a gente falou, o profissional é de suma importância, porque ele já vai saber como na entrada, vai ter ali aquela conversa antes, para ver se tem direito ou não. Isso mesmo. A análise é muito importante, porque quem está começando, ou para quem não entende, achar os salários estão todos na carteira de trabalho, não é tão simples assim. Os salários estão no CNIS, nem sempre todos estão lá. Hoje nós usamos, em média, 5 documentos para fazer uma revisão da vida toda no escritório. Revisão de atividade concomitante são 5 documentos também para nós chegarmos no valor exato que o segurado recebia, no valor exato que ele contribuía, para ele ter um bom retorno no valor do seu benefício, respeitando, lógico, o teto do INSS, porque dependendo da atividade, ele já recebeu o teto, então não tem revisão. Se ele contribuir em mais de um emprego no teto, não tem. Mas se não chegou no teto, pode ser que ele tenha direito a essa revisão.